E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito de circunferência dentro da geometria analítica. Um assunto bastante importante que tem grande incidência em vestibulares e no Enem. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer para que muitas pessoas tenham acesso a conteúdos envolvendo matemática. Um grande abraço a todos e vamos embora para o vídeo. Valeu! Bom, pessoal, vamos falar mais um pouquinho a respeito de circunferência dentro da geometria analítica, ok? Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai ver nesse vídeo, posições relativas entre ponto e circunferência. Olha só, como é que pode estar um ponto em relação a uma circunferência? Bom, então imagine aqui, ó, uma circunferência de centro C, e vamos falar que essa circunferência aqui, ó, ela tem um raio R. Perceba que esse ponto P, ele está dentro da circunferência, ou seja, nesse caso, o P é um ponto interior. Qual é a condição para esse ponto ser interior à circunferência? Super fácil. Basta que a distância desse ponto P até o centro seja menor do que o raio. Então, a distância do ponto P até o centro é menor do que o raio. Essa é a condição para um ponto ser interior a uma circunferência. Então, imagine essa outra circunferência aqui com centro C e com raio R. Nessa situação aqui, ó, o ponto P ele pertence à circunferência. Se esse ponto P pertence à circunferência, é porque a distância do ponto P até o centro, distância de P até o centro, é exatamente igual ao raio. Ok? Nesse caso aqui, ó, temos de novo uma circunferência de centro C e raio R, e aí a gente tem um ponto P aqui, ó. Esse ponto é um ponto exterior à circunferência. Qual a condição, pessoal, para que esse ponto seja exterior à circunferência? Basta que a distância do ponto P até o centro seja maior do que o raio. Fechou? Então, um ponto ele pode ser ou interior, ou ele pode pertencer, ou ele pode ser exterior a uma circunferência. Qual é a condição para ele ser interior? Basta que a distância desse ponto ao centro seja menor que o raio. Qual é a condição para ele pertencer? Basta que a distância do ponto até o centro seja igual ao raio. E qual é a condição para ele ser exterior? Basta que a distância do ponto até o centro seja maior do que o raio. Ok? Beleza. Como é que pode estar uma reta em relação a uma circunferência? Bom, olha só. Dada uma circunferência de centro C, e aí nós vamos falar o seguinte, ó. Uma reta em relação a uma circunferência, ela pode interceptar a circunferência em dois pontos. Nesse caso aqui, a gente fala que a reta é secante. Essa circunferência pode interceptar a reta, ou a reta interceptar a circunferência em apenas um ponto. Aqui a gente tem uma reta que a gente fala que é tangente. E aqui a reta não intercepta a circunferência. A gente diz que a reta aqui é exterior à circunferência. Bom, imaginando que todas essas circunferências aqui têm o mesmo raio igual a R, ó. Então essa circunferência aqui ela tem um raio R, essa circunferência aqui, ó, ela tem um raio R, e essa circunferência aqui ela também tem um raio R. O que vai acontecer? Bom, se a reta for secante à circunferência, está bem claro que a distância do centro até a reta, ó, essa distância aqui, ela é menor do que o raio. Então, a condição para uma reta ser secante é exatamente essa. Ó, a distância do centro até a reta, que eu chamei de R, essa distância ela é menor que o raio. Aí a reta é secante. Condição para uma reta ser tangente, ó, olha aqui o raio também, ó. Já que nesse caso aqui a distância do centro até a reta é exatamente o raio, a gente diz que a reta é tangente. Então, a condição para uma reta ser tangente é que a distância do centro até a reta seja exatamente igual ao raio. E qual é a condição para uma reta ser exterior a uma circunferência, não interceptar a circunferência? Basta que a distância do centro até a reta seja maior do que o raio. Então, distância do centro até a reta maior do que o raio significa que a reta é exterior à circunferência. Ok? Beleza. E como é que podem estar duas circunferências? Posições relativas entre circunferências. Bom, vamos lá. Nesse caso aqui, observe que as duas circunferências estão se tocando nesse ponto. Então a gente diz que as circunferências aqui elas são tangentes exteriores. Tangentes exteriores.
ok? Nesse caso aqui, a gente diz que as circunferências não se interceptam. Aqui as circunferências elas são exteriores. Agora vamos ver qual que é a condição. Bom, imagine que essa circunferência da esquerda tem um centro C1 e raio R1. E a circunferência da direita tem um centro C2 e um raio R2. Qual é a condição para essas duas circunferências serem tangentes exteriores? Ó, observe que essa distância aqui, ó, que é a distância entre os dois centros, vai ser exatamente igual à soma dos raios. Então, ó, a distância de C1 até C2 é exatamente igual à soma dos raios. Bem tranquilo, né? Bom, para ser exterior, ó, a distância entre os dois centros agora, ó, elas vão ser o que em relação à soma dos raios? Ó, a gente tem um raio R1 aqui e um raio R2 aqui. Essa distância agora é maior do que a soma dos raios, né? Então a distância entre C1 e C2, isso é maior do que a soma dos raios. Nesse caso, a gente diz que as circunferências não se interceptam, elas são exteriores. Ok? Olha, a gente pode ter também duas circunferências sendo tangentes interiores. Que é esse caso aqui, né? Da esquerda. E a gente pode ter também circunferências que não se interceptam, mas que uma está dentro da outra. Então aqui a gente diz que essas circunferências elas são interiores, né? Essa circunferência que é interior a essa maior. Essa medida que vai daqui, ó, até aqui, ó, é exatamente o raio da circunferência maior. Então perceba, qual é a condição para que duas tangentes sejam interiores? Basta que a distância entre os dois centros, ó, a distância entre o centro 1 e o centro 2, seja exatamente igual à diferença dos raios. Ó. A gente vai pegar o raio da maior e subtrair o raio da menor. A gente não precisar preocupar em pegar o da maior ou da menor, simplesmente pega a diferença em módulo. Ok? E aqui, ó, tá bem claro que essa distância aqui agora, ó, entre os dois centros, ó, distância entre o centro 1 e o centro 2, vai ser menor do que essa diferença dos raios, né? Porque a gente aproximou essa circunferência aqui do centro dessa. Ó. Então vai ser maior do que essa diferença entre os raios em módulo. Bom? Nesse caso aqui, a gente tem duas circunferências que são secantes. Ou seja, elas estão se interceptando em dois pontos, ó. Essas circunferências se interceptam aqui no ponto A e aqui no ponto B. Tá vendo? Qual é a condição para que duas circunferências sejam secantes? Bom, a distância entre os dois centros é uma posição intermediária entre a tangente interior e a tangente exterior. Se é uma posição intermediária, significa que a distância entre os dois centros vai ser menor do que a soma dos raios e maior do que a diferença dos raios. Para a gente não preocupar em pegar o maior menos o menor, a gente pega a diferença em módulo. Agora, olha só que interessante. Essa condição aqui nada mais é do que a condição de existência desse triângulo aqui. Olha só que legal. Certo? Para um triângulo existir, esse lado aqui, por exemplo, ele tem que estar entre a soma e a diferença dos outros dois em módulo. Olha que legal. Isso aqui é a condição de existência desse triângulo. Beleza? E por fim, a gente tem aqui, ó, duas circunferências que têm o mesmo centro. Como é que chamam duas circunferências que têm o mesmo centro? Concêntricas, ok? Então tá aqui, ó, duas circunferências com o mesmo centro, a gente diz que elas são concêntricas. Bom? Inequações. Poxa, bem legal isso aqui, hein? Olha só a ideia aqui, ó. Considere essa circunferência. Vamos supor que essa circunferência aqui, ó, a equação dela seja x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, ok? Se a gente pega um ponto aqui, ó, dentro dessa circunferência, um ponto P dentro dessa circunferência, você sabe que a distância do ponto P até o centro dessa circunferência é menor do que o raio, concorda? Isso não só para esse ponto P. Todo ponto P dessa região interior da circunferência, a distância dele até o centro vai ser menor do que o raio. Conclusão. Essa região de amarelo aqui, para a gente caracterizar essa região de amarelo, basta a gente pegar a equação da circunferência e fazer o seguinte. Substituir aquele igual lá, ó, pelo menor.
Então, quando a gente pega a equação da circunferência, tira o igual e coloca o menor, a gente está falando dessa região aqui, ó, interior à circunferência. Mas por quê, professor? Porque todo ponto que você pega no interior da circunferência, a distância dele para o centro é menor do que o raio. Por isso que aparece esse menor aqui, ó. Tá certo? Então, pegou a equação da circunferência, tirou o igual, colocou o menor, a gente está falando dessa região aqui interior à circunferência. Beleza? Bom, agora imagine o seguinte. Vamos pegar agora essa circunferência aqui, que tem a equação x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Ok? A equação dessa circunferência aqui, ó, que ela está tracejadinha, mas não tem por que ela está tracejada. Ó. A equação dessa circunferência aqui, ó, tá certo? Então aquela lá é a equação desta circunferência aqui, ó. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto agora fora dessa circunferência. Ó. Quando a gente calcular essa distância aqui, ó, desse ponto P fora da circunferência até o centro, essa distância vai ser maior do que o raio, não vai? Por isso que essa região exterior à circunferência aqui, ó, a gente obtém, substituindo lá na equação da circunferência, a gente vai tirar o igual e vai colocar o maior. Porque todo ponto fora da circunferência, a distância desse ponto até o centro é maior do que o raio. Para a gente obter, então, uma inequação que representa a superfície exterior à circunferência, a gente vai lá na equação da circunferência, tira o igual e coloca o maior. Então, resumindo, tirou o igual, colocou o menor, a gente está falando da região interior à circunferência. Foi lá na equação da circunferência, tirou o igual e colocou o maior, a gente está falando da região exterior à circunferência, ok? Vamos fazer um exercíciozinho para a gente poder treinar. Olha só. Em um plano cartesiano, uma reta passa pelo ponto 8, 10. Essa reta tangencia a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y menos 3 igual a 0 no ponto A. A medida do segmento PA em unidades de comprimento é... Bom, primeira coisa, dada aquela circunferência ali, ó, eu não vou nem pensar, galera. A gente já vai pegar aqui e já vai determinar o centro e o raio dessa circunferência, ok? Bom, para a gente achar o centro e o raio dessa circunferência, a gente vai fazer aquele esquema de completar quadrados que eu, inclusive, já ensinei no vídeo anterior. Então, a gente vai colocar aqui os termos próximos, né? Ó, coloquei o menos 4x perto do x ao quadrado. Coloquei o menos 6y perto do y ao quadrado e vou passar o 3 para o outro lado. O esquema de completar o quadrado é o seguinte, você vai pegar esse coeficiente aqui, que acompanha o x, que é menos 4, vai dividir ele por 2 e elevar o resultado ao quadrado. Então, menos 4 dividido por 2, menos 2, ao quadrado, 4. Pega o número que acompanha o y aqui, ó, divide ele por 2 e eleva o resultado ao quadrado. Então, menos 6 dividido por 2, menos 3, ao quadrado, 9. Aquilo que a gente somou do lado esquerdo da equação, a gente soma do lado direito também. Ó. Então, fechou. Por isso, a equação dessa circunferência, na forma reduzida, vai ficar assim. Ó. Tira a raiz do primeiro, x. Tira a raiz do último, 2. Como aqui é menos, ó, a gente está diante do quadrado da diferença. Mesmo esquema aqui. Ó. Tira a raiz do primeiro, y. Tira a raiz do último, 3. Como aqui é menos, a gente está diante do quadrado da diferença. 3 mais 4, 7, 7, 9, 16. Portanto, essa circunferência a gente sabe que o centro dela é, troca o sinal 2, troca o sinal 3, e o raio dela é a raiz quadrada desse número, 4. Então, se a gente fosse fazer um desenho, a coisa ficaria mais ou menos assim. Ó. Temos aqui uma circunferência, não vou fazer o desenho no plano cartesiano, e aí a gente tem uma reta que passa por esse ponto P, e que tangencia a circunferência num ponto A. Então, seria uma reta mais ou menos assim, ó. Uma reta. A gente vai falar que essa reta passa pelo ponto P. Quais são as coordenadas do ponto P? 8 e 10. E vamos falar que essa circunferência, ela tangencia a circunferência num ponto A. Que eu nem vou me preocupar em colocar as coordenadas desse ponto A. Intercepta num ponto A. Ponto. Bom. A gente pode, por exemplo, para facilitar a nossa vida, a gente sabe que esse ponto aqui, ele é o ponto 2, 3. A gente sabe que essa distância aqui, ó, ela é exatamente igual ao raio, ela vale 4. Essa distância aqui, ó,
a gente consegue descobrir, né, que é a distância do ponto P até o ponto C. Vamos achar essa distância? Ó, a distância do ponto P até o ponto C é a raiz quadrada da variação do x, 8 menos 2 ao quadrado, mais a variação do y, 10 menos 3 ao quadrado. Isso então vai dar 8 menos 2, 6 ao quadrado, 36. 10 menos 3, 7 ao quadrado, 49. Então a distância entre esses dois pontos é a raiz quadrada de 85. Então, ó, essa distância aqui, ó, vou até mudar de cor aqui, ó. Essa distância de P até C é raiz de 85. Ó, a gente está querendo saber a distância que vai de P até A, não é isso? Vamos chamar essa distância aqui de D, ó. Bom, para a gente achar essa distância não está muito difícil não, né, pessoal? É só você perceber que esse triângulo verde aqui é um triângulo retângulo. Basta a gente fazer um Pitágoras ali que a gente acha a distância que a gente está querendo. Então, ó, cateto ao quadrado mais 4 ao quadrado, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, ó, raiz de 85 ao quadrado. Ficamos com d ao quadrado mais 16, isso é igual a 85. Então, d ao quadrado é 85 menos 16. 85 menos 16 dá, aqui vai ficar 9. 7 menos 1, raiz de 69, pessoal. Ó. Essa distância é exatamente a raiz de 69. Ficamos com a letra D. Beleza? Abraço, gente.